Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos voltar a falar sobre o roubo dos velhinhos aposentados, a fraude do INSS. Parece que eles jogaram este assunto no mais profundo esquecimento e eles não querem falar sobre isso. Eles que eu falo é o sistema, tá? A grande mídia, o pessoal da extrema esquerda, eles não querem falar sobre este assunto. Eles querem que nós esqueçamos desse assunto de vez. E nós temos que voltar a falar sobre isso, até porque amanhã tem a sessão lá do Congresso Nacional, onde se reúne ali a Câmara e o Senado, e o presidente do Congresso Nacional, o Davi Alcolumbre, prometeu que amanhã vai pautar a instalação aí da CPMI do INSS. Então nós temos que voltar a falar sobre esse assunto e fazer pressão sobre estes parlamentares. Antes eu quero falar sobre um assunto aqui, pessoal, mostrar alguns tópicos aqui que fizeram com que hoje nós estivéssemos nessa situação. Porque nós só estamos nessa situação hoje porque foi eleito um ladrão condenado. Se o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito, hoje nós não teríamos essa roubalheira que está acontecendo aqui no nosso país. Então nós vamos falar sobre alguns assuntos que fizeram com que o Tribunal Superior Eleitoral e o próprio STF metessem o dedo na balança para que este ladrão, que estava condenado, tivesse saído da cadeia, tivesse sido tirado da cadeia e colocado na cadeira de presidente. Olha só o que foi feito durante a campanha para presidente. Eu não vou colocar o fundo musical aqui porque pode dar direitos autorais, mas nós temos o primeiro caso aqui, o TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens do discurso na ONU em campanha eleitoral. Vocês devem se lembrar disso daqui. O presidente foi proibido de usar o discurso que ele fez na ONU na sua campanha eleitoral. Temos mais assuntos aqui, vamos ver o que mais tem. Carmen Lúcia ordena a remoção de outdoors de apoio a Bolsonaro no Distrito Federal. TSE proíbe campanha de Bolsonaro de usar imagens, deixa eu voltar aqui, usar imagem de sua visita a Londres. Eu não sei se essa daqui foi quando ele foi lá no velório da rainha, mas eu tô achando que foi essa viagem aqui que ele foi no velório da rainha e aí o TSE também proibiu o Bolsonaro de usar as imagens. TSE multa Bolsonaro em R$20 mil por reunião com embaixadores. Depois ficou inelegível por conta disso. Carmen Lúcia mantém vídeos em que Lula chama Bolsonaro de genocida. Então, ao mesmo tempo que mandava o Bolsonaro, proibia o Bolsonaro e mandava ele retirar da campanha dele falas contra o Lula, ela também mantinha, no caso aqui a Carmen Lúcia, né, manteve vídeos aí em que o Lula chamava o Bolsonaro de genocida. TSE proíbe Bolsonaro de fazer lives no Palácio da Alvorada. Bolsonaro foi proibido de fazer lives. TSE determina a remoção de publicações que associam Lula à perseguição de cristãos. Lula virou evangélico, né? Moraes determina a quebra de sigilo telefônico de assessor de Bolsonaro. TSE determina a remoção de vídeo que associa Lula ao satanismo. Você se lembra desse caso aqui? Moraes bloqueia perfil de juíza e do jornalista Alan dos Santos na plataforma Getter. TSE determina a retirada de vídeo com entrevista de Mara Gabrilli à Jovem Pan. Essa entrevista aqui é quando a Mara Gabrilli falava do assassinato do pai dela, que envolvia o PT nisso daqui. TSE determina a remoção de publicações com áudio de Lula sobre Palocci, que tinha ali a delação do Palocci falando que o Lula roubou mesmo, que tinha feito a sua aposentadoria, que tinha 300 milhões em outros países, e aí foi proibido, Bolsonaro foi proibido de usar essas falas aí. TSE manda derrubar propaganda de Bolsonaro em que Zema critica Lula e PT. Gilmar Mendes suspende multa de 18 milhões de Lula por processos da Lava Jato. Ou seja, além deles prejudicarem o Bolsonaro, eles ficavam ajudando o Lula, suspendendo até multa de 18 milhões de reais, tá? E esse aqui se referia aos processos lá da Lava Jato. Então, o Gilmar Mendes extinguiu essas multas aí. Moraes determina a derrubada de sites de juíza que criticava o STF, né? Que criticou o STF. Isso aqui acho que era a juíza Ludmila Lins Grillo, que hoje está também exilada nos Estados Unidos. Ela perdeu seu cargo de juíza, né? Foi exonerada e hoje está exilada nos Estados Unidos. TSE atende campanha de Lula e abre investigação contra a Jovem Pan. Então, até a imprensa eles perseguiram. A imprensa que ousava
sair fora da caixinha, né? TSE veta a campanha de vacinação do Ministério da Saúde contra a poliomielite. TSE censura Brasil Paralelo e manda retirar vídeo sobre Lula e corrupção do PT. Esse vídeo aqui, esse filme aqui da Brasil Paralelo, não tinha sido nem lançado ainda. Isso aqui foi uma censura prévia. Eles proibiram de fazer o lançamento deste filme aqui. TSE determina que canal Brasil Paralelo apague vídeos que associam Lula a esquemas de corrupção. Bom, e termina por aqui. Aí vocês veem o tanto de casos que tiveram ali, que fizeram com que Bolsonaro não pudesse fazer nada, não pudesse falar nada, não pudesse usar vídeos, não pudesse usar imagens que ele tinha ali do 7 de setembro, por exemplo, acho que não estava aqui, né? Ele foi proibido também de usar a imagem do 7 de setembro lá de 2022 na campanha, que tinha aquela multidão de pessoas lá em Brasília. Então foi feito tudo isso, e aí o Lula chamava ele de genocida e tudo isso era permitido. Então, falamos sobre esse caso agora, vamos falar agora sobre o roubo do INSS. Caso que o pessoal do sistema está fazendo de tudo para jogar no esquecimento. Pessoal, antes, observe se você está inscrito aqui no canal. Se você não tiver, me dê essa força aí, se inscreva aí. Clique aí no botãozinho inscrever-se. Inscreva-se, ative esse sininho das notificações aí em todas, para que você seja notificado de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. E também não se esqueça de deixar o seu like e fazer aí os seus comentários, que isso ajuda bastante aqui no canal, tá bom? Não peço dinheiro, não peço nada disso. Só peço que vocês curtam e se inscrevam aqui no canal. Vamos começar aqui falando da roubalheira, pessoal, do INSS, com essa notícia aqui. Essa notícia aqui, ela é de 30 de abril de 2025, estava aqui na Itatiaia. Fraude do INSS. Suspeitos levaram malas de até 155 milhões de reais para o exterior, diz a Polícia Federal. O PT é especializado nesse negócio de malas de dinheiro, né? Vocês se lembram aquelas malas lá no apartamento lá do Gedel Vieira Lima, com 51 milhões de reais em dinheiro vivo? Vocês se lembram disso? Então o PT gosta desse negócio de malas de dinheiro, né? Mas eles acusam a gente de fazer coisa errada, né? Eles ainda acusam a gente. E nós temos aqui o Frei Chico. Se lembram do Frei Chico? José Ferreira, né? Acho que é o nome dele, Zé Ferreira da Silva, alguma coisa assim. O irmão do Lula, o irmão mais velho do Lula, conhecido como Frei Chico. Ele foi esquecido. Por que a imprensa não fala mais sobre o irmão do Lula? Vocês percebem que há uma blindagem em torno do irmão do Lula, assim como foi feito com o G. Dias lá no 8 de janeiro. O G. Dias, ninguém fala mais nele, né? Sumiu, não foi preso, ele estava dentro da cena do crime, não foi preso. E ninguém fala mais do G. Dias. Agora temos aí um novo blindado, que é o Frei Chico, irmão do Lula. E aí parece que ninguém quer investigar a roubalheira do INSS. Nós tínhamos aqui na época, nenhum deputado da bancada do PT assinou o pedido da CPMI do roubo dos aposentados. Eles se negaram a assinar o pedido de criação da CPMI ou da CPI. Foi coletada assinatura tanto para uma CPI lá na Câmara quanto para uma CPMI lá no Senado. Em ambas, os petistas se negaram a assinar porque eles não queriam investigação. Tanto eles não queriam investigação que nós temos aqui a Gleisi Hoffmann. Ela pediu o apoio de líderes da base governista para barrar a CPMI sobre fraude do INSS. Então, a extrema esquerda, não tem nenhum interesse em investigar isso daí. E eu vou mostrar, inclusive, aqui o Lindenberg Farias dizendo que a Polícia Federal já está investigando. A CPMI não vai investigar mais do que a Polícia Federal. E aí eu vou mostrar para vocês nesse videozinho aqui que a Polícia Federal não está investigando coisíssima nenhuma. Muito pelo contrário, o próprio chefe da Polícia Federal, o Andrei, ele disse que o Frei Chico não é investigado. Vamos ver o que disse aqui o Lindenberg Farias. A investigação está em curso, tem gente presa, tem bens bloqueados. Qual a minha preocupação, sendo muito claro aqui? Olha, primeiro, o teatro de horrores, a politização de uma investigação séria da Polícia Federal. Alguém acha mesmo, com a CPI que o Coronel Crisóstomo pediu assinaturas, que é do PL, a Damares, vai investigar mais aprofundado que a Polícia Federal? É claro que não. Vamos ver se a Polícia Federal está investigando a contento mesmo. Vamos ver.
Vocês acham mesmo que a Polícia Federal está investigando a contento? O mesmo Andrei, como eu disse aqui, chefe da Polícia Federal, diretor da Polícia Federal, disse que o Frei Chico não é investigado nesta operação que investiga aí o roubo dos aposentados. Aí nós vemos aqui no aeroporto agentes da Polícia Federal escoltando pessoas que estão aí diretamente ligadas a essa roubalheira do INSS. Vocês acham mesmo que a Polícia Federal do Lula ela está investigando? É lógico que tem a necessidade de criar uma CPMI, é lógico que tem. E aí, o que aconteceu? Nós temos aqui na foto a Damares, né, a senadora Damares, e a deputada Coronel Fernanda. Elas coletaram assinaturas, tanto na Câmara quanto no Senado, para a criação da CPMI. E a oposição obtém assinaturas para criar a CPMI do INSS. Então, a oposição correu atrás e conseguiu aí as assinaturas necessárias para a criação da CPMI lá no Congresso. E aí vem aí o pessoal da extrema esquerda fazendo as suas fake news, né? Porque eles nos acusam de propagar fake news, mas eles são especialistas nisso daí. Temos aqui o Diário do Centro do Mundo Online, que diz o seguinte, ó, doador de Bolsonaro em 2022, careca do INSS, recebeu 53 milhões e meio de entidades. O que o Diário do Centro do Mundo quer com essa manchete aqui? Quer dizer que o careca do INSS é um bolsonarista. O ladrão aí dos velhinhos aposentados é um bolsonarista. Então ele coloca ali que ele é um doador do Bolsonaro. Doador do Bolsonaro. E a Daniela Lima, ela diz aqui, ó, que o careca do INSS doou 1 milhão para a campanha de Jair Bolsonaro. Vamos ver aqui. Marina, e assim, a oposição, eu queria só pegar esse ponto que você trouxe, né, sobre a ala do bolsonarismo que está raciocinando e olhando e falando, olha, isso aí pode dar muito ruim. A gente parte com um dos personagens principais, o careca do INSS, sempre tem, né, nas operações, com uma doação de 1 milhão de reais para a campanha de Jair Bolsonaro de 2022. Ou seja, a Daniela Lima fala que o careca do INSS doou 1 milhão de reais para a campanha de Jair Bolsonaro em 2022. E aí eu trago aqui para você essa notícia da CNN, que é do dia 30 de abril de 2025, que diz o seguinte, ó, careca do INSS doou R$1 para a campanha de Bolsonaro em 2022. Então, a diferença gritante, né? Entre R$1, o cara doou R$1 para quê? Para fazer chacota? O que é R$1, né? Doou R$1 para a campanha do Bolsonaro. E aí vem a Daniela Lima, com toda a sua empáfia, né? Aquela mesma empáfia que ela tem quando ela mentiu ali sobre o computador da ABIN que foi apreendida com Carlos Bolsonaro. É acostumada a fazer essas mentiras, né? Mas ela não vai parar no inquérito das fake news. E ela vem e fala que Bolsonaro recebeu 1 milhão de reais do careca do INSS. E a mentira não parou por aí. Os petistas, eles continuaram fazendo a mentiraiada. Nós temos aqui o deputado lá de Minas Gerais, o Rogério Corrêa, do PT, que ele diz o seguinte, ó, careca do INSS, careca do Bolsonaro. Hoje, 5 carros de luxo do careca do INSS, avaliados em mais de 3 milhões de reais, foram apreendidas pela Polícia Federal. O mesmo careca, apontado como operador do esquema no INSS, fez doação para a campanha do Bolsonaro em 2022. E aí ele coloca aqui uma foto, segundo ele, do careca do INSS, aqui ó, em frente à Previdência Social. Eu não sei se se trata realmente do careca do INSS. E aqui ele coloca um careca na garupa do presidente Bolsonaro, numa motociata, e escreve aqui, ó, careca do INSS. Escreve aqui que isso aqui é o careca do INSS. Mas ele recebeu uma bela de uma checada. Nós temos aqui, ó, post enganoso. A foto em questão, onde o presidente Jair Bolsonaro dá carona ao careca do INSS, foi gerada por inteligência artificial. Na foto original, quem aparece na garupa de Bolsonaro é o Coronel Menezes, do Partido Liberal, ex-candidato ao Senado pelo Amazonas. E aí eles fizeram por inteligência artificial. E aí o Rogério Corrêa, que é um deputado petista, ele postou nas redes dele, está lá no X, e está lá até hoje essa postagem. Ele não excluiu, ele mantém ela lá. Ou seja, se fosse para levar ao pé da letra as regras aí do Alexandre de Moraes, Rogério Corrêa era para estar no inquérito das fake news. Se brincar, era para estar preso aí, né? Porque se fosse da direita, com certeza estaria preso.
Mas a esquerda está podendo fazer de tudo, né? A esquerda está liberada para fazer de tudo. E aí nós temos aqui a notícia de hoje, aqui no Metrópolis, que diz o seguinte, ó. Para 43%, o governo Lula é responsável por aumento nas fraudes. De acordo com a pesquisa Ipsos e PEC, outros 35% consideram que o esquema começou no governo Bolsonaro e foi descoberto por Lula. Então, temos aqui 43% que acham que o responsável é o Lula e 35%, que são os petistas, né, que dizem que o esquema foi descoberto pelo Lula, mas iniciou lá no governo Bolsonaro. Já mostrei algumas vezes aqui, você já deve ter visto em outras redes por aí, os gráficos aí que mostram que a roubalheira geral mesmo aconteceu durante os 2 primeiros anos do governo Lula, 23 e 24. E aí, como eu disse lá no começo do vídeo, nós temos aqui que o Alcolumbre deve instalar a CPMI do INSS nesta terça, ou seja, amanhã o Alcolumbre está prometendo instalar essa CPMI, por isso nós temos que fazer pressão nos parlamentares para que isso ocorra de verdade. E o que o governo está fazendo para que as coisas não sejam como a direita quer? Que as investigações não sejam liberadas totalmente, né? Ele está correndo atrás de pegar a relatoria e talvez até a presidência da CPMI, uma CPMI que eles se recusaram a assinar a sua criação. Posto, aí fala aqui embaixo, o governo quer moderado no Centrão, tá aqui, ó. Governo quer moderado no Centrão para presidir CPMI do INSS. Ele quer um moderado do Centrão para presidir a CPMI. Ele não quer ninguém da direita. E aí, ó, aqui em cima fala, o posto de presidente, né, caberia ao maior bloco da casa, no caso o Centrão, né? Enquanto a relatoria ficaria com esquerda não petista. E quem que é a esquerda não petista que eles estão querendo colocar para ser a relatora desta CPMI? A Tabata Amaral. Tabata Amaral, uma esquerdista. Aí fala esquerda não petista, mas que é mais petista do que a... Ela não é petista no partido, não está no PT, mas é um braço direito do Lula ali, a Tabata Amaral. É uma das pessoas que apoiam ali ferrenhamente o governo Lula. Então o que eles querem fazer? Eles querem fazer igual a CPMI do 8 de janeiro, querem tomar a CPMI que foi criada pela oposição e eles querem tomar para que não se deixe investigar. Porque eles sabem que se investigar, até o irmão do Lula vai rodar nessa daí. Então, pessoal, é isso. Eu peço a vocês novamente que observem se estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, ative o sininho das notificações, deixe seu like, faça aí os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.